Eu tentei guardar o amor num cheiro. Não foi metáfora, nem exagero poético. Foi literal. Durante quase 2 anos da minha vida, eu acordei, misturei óleos essenciais, pesei acordes, testei evaporações e fiz macerações, acreditando que se eu encontrasse a combinação certa, ele voltaria. Não fisicamente, embora uma parte pequena e vergonhosa de mim ainda esperasse isso, mas voltaria na forma como eu sentia o mundo quando ele estava aqui. Henrique tinha cheiro de inverno. Não o inverno estereotipado de propaganda, mas o inverno de manhãs cinzentas, de ar que entra frio no peito, de silêncio nas ruas antes das 7. Havia algo seco e limpo nele, como madeira recém-cortada, mas também uma doçura escondida que só aparecia quando ele me abraçava por mais tempo do que o necessário. Eu nunca perguntei o nome do perfume que ele usava. Nunca me ocorreu que eu precisaria saber. Nós não tivemos um amor dramático. Não houve traições, não houve portas batendo, não houve cartas rasgadas. Tivemos rotina. E é justamente isso que torna a perda mais difícil de aceitar. Ele era o homem que me buscava aos domingos para caminhar na praça, que reclamava do vento entrando pela gola do casaco, que segurava minha mão dentro do bolso dele para economizar calor. Era simples, era constante. Era o tipo de amor que não faz barulho e por isso você acredita que é eterno. Quando ele recebeu a proposta de trabalho em outra cidade, eu disse que estava orgulhosa. E estava. Mas também senti algo deslocar dentro de mim, como uma peça pequena saindo do lugar num mecanismo. Um mecanismo que ainda continua funcionando, mas nunca mais encaixa perfeitamente. Ele prometeu que a distância seria temporária. Eu prometi que seria forte. Nós dois estávamos dizendo a verdade naquele momento. Só não sabíamos que o tempo altera até verdades bem intencionadas. Os primeiros meses foram cheios de mensagens, ligações longas, planos específicos. Depois vieram os cancelamentos. Depois o cansaço na voz. Depois a frase que ninguém prepara o coração para ouvir. Eu não sei mais se consigo voltar. Ele não disse que não me amava. Ele disse que estava diferente. E talvez essa tenha sido a parte mais honesta de todas. Eu desliguei a chamada antes que ele terminasse. Fiquei sentada na cama olhando para o frasco azul escuro que ele havia esquecido. Esquecido ou deixado? Nunca saberei. Peguei o frasco e borrifei no ar. O cheiro se espalhou como uma presença invisível. Por alguns segundos eu quase consegui fingir que nada tinha mudado. Quase. Foi naquela noite que a ideia nasceu. Se o cheiro era o que mais me atingia, se era o que mais trazia lembranças vívidas, então talvez eu pudesse recriar aquilo. Talvez eu pudesse preservar pelo menos a sensação. Comecei pesquisando por curiosidade, depois por obsessão. Descobri que perfumes têm estrutura, matemática, proporções. Descobri que há ciência por trás da memória olfativa. Descobri que o olfato está ligado às áreas do cérebro responsáveis por emoção e recordação. Aquilo me pareceu uma pista. Se o caminho passava pelo cheiro, talvez eu pudesse acessá-lo quando quisesse. Matriculei-me num curso de perfumaria. Disse a todos que era um hobby novo. Cedro, vetiver, bergamota, âmbar, baunilha. Testava combinações com disciplina quase religiosa. Anotava tudo. Ajustava porcentagens mínimas. Eu não estava criando um perfume qualquer. Eu estava tentando reconstruir um abraço. Havia noites em que eu sentia que estava perto. Outras em que tudo parecia ridículo. Eu sentava no chão cercada de frascos e me perguntava quando minha vida virou aquilo. Mas sempre que sentia algo parecido, apenas parecido com ele, meu coração acelerava. Era como se eu tivesse aberto uma porta que dava para o passado. O problema é que o passado nunca se apresenta completo. Ele aparece fragmentado, seletivo. Um cheiro não traz a pessoa inteira. Traz um instante, um gesto, um clima. Eu comecei a perceber que o que eu queria não era exatamente Henrique. Eu queria quem eu era quando estava com ele. Essa constatação me assustou mais do que a ausência dele. Certa tarde encontrei a camisa que eu tinha guardado sem lavar desde a despedida. Levei ao rosto esperando sentir aquele inverno familiar. Não havia nada. Apenas tecido limpo de memória. Foi como se tivessem apagado uma gravação importante. Senti pânico. Não por ele, por mim. E se eu esquecesse? E se um dia o rosto dele ficasse borrado como o cheiro da camisa? Minha obsessão se intensificou. Eu precisava acertar a fórmula. Não para trazê-lo de volta, para impedir que ele desaparecesse de dentro de mim. A versão 23 foi a que mudou tudo. Ajustei a nota de fundo com uma baunilha menos doce, mais seca. Acrescentei um traço quase imperceptível de pimenta rosa. Quando o acorde abriu no ar, algo aconteceu. Não foi apenas parecido, foi familiar.
Fez meus olhos encherem de lágrimas antes que eu entendesse o motivo. Por um segundo, eu senti o peso do braço dele na minha cintura. Senti o mundo diminuir ao redor. Eu tinha conseguido. Ou pelo menos foi o que pensei. Usei aquele perfume todos os dias durante semanas. No começo, cada borrifada era um pequeno choque. Depois virou rotina. Depois virou apenas cheiro. E foi aí que algo começou a me incomodar. A emoção estava enfraquecendo. A fórmula era a mesma. Quem estava diferente era eu. Num sábado à tarde, no metrô, um homem entrou com um perfume quase idêntico. Eu congelei esperando o impacto. Ele não veio. Não houve aperto no peito. Reconheci as notas e pensei: boa projeção, talvez excesso de fixador. A percepção me atravessou como um estalo. Eu tinha deslocado o amor do lugar onde doía. Voltei para casa e borrifei a versão 23 no pulso. Nada além de apreciação estética. Eu não tinha recriado Henrique. Eu tinha criado uma ponte para atravessar o luto. E sem perceber, já estava do outro lado. Essa conclusão trouxe medo. Se eu não precisava mais do cheiro para lembrar dele, o que restava daquilo que fomos? Fui até o armário, peguei o cachecol antigo e pela primeira vez lavei. Não houve ritual dramático, apenas a consciência de que guardar não é o mesmo que preservar. Meses depois, comecei a transformar meus experimentos em algo concreto. Criei uma linha artesanal e dei ao perfume o nome: Travessia. Não mencionei inverno. A primeira vez que alguém disse, "Isso parece abraço", senti um fechamento interno que nenhuma conversa tardia proporcionaria. Foi quando o telefone tocou numa noite de terça-feira. Número desconhecido. Elaine? A voz dele estava mais grave. Ou eu a ouvia de outro lugar emocional. Houve um silêncio longo demais entre nós. Eu poderia ter desligado. Ele falou sobre trabalho, sobre mudanças, sobre ter pensado muito em mim. Disse que estava na cidade e gostaria de me ver se eu quisesse. Apenas a pergunta simples que carrega mundos dentro. Você quer? Eu desliguei dizendo que precisava pensar. Olhei para o frasco de travessia. Borrifei no ar. O cheiro subiu limpo, firme, seguro. Eu não precisava mais do perfume para suportar a ideia de encontrá-lo. No dia seguinte, aceitei o café. Lugar neutro. Tarde clara. Sem promessas. Quando o vi entrar na cafeteria, senti um reconhecimento sereno, não uma avalanche. Ele estava diferente. Eu também. Conversamos como pessoas que compartilham história, não sobreviventes de um incêndio. Ele disse que talvez tivesse cometido um erro ao partir daquela forma. Eu ouvi sem interromper. O amor não estava mais preso à possibilidade de futuro. Eu o amei. Isso era incontestável. Mas o amor já não morava na expectativa. Morava na memória integrada, na gratidão, na parte de mim que cresceu depois da dor. Quando ele perguntou se havia espaço, eu não tive medo. Disse que não sabia se o que sentíamos antes ainda existia. Ele segurou minha mão sobre a mesa, gesto antigo que antes me desmontava. Agora era apenas gesto. Eu senti carinho, não vertigem. Ali compreendi que o inverno tinha realmente terminado. Nos despedimos sem promessa. Caminhei para casa com uma sensação leve. Ao entrar, fui à bancada. Peguei o primeiro frasco e o coloquei ao lado do travessia finalizado. Entre um e outro havia meses de obsessão e tentativa de congelar o passado. Eu não precisava mais guardar o amor num cheiro, porque o amor não estava ameaçado de desaparecer. Tinha mudado de lugar. Naquela noite, não borrifei nada no travesseiro. Respirei apenas o ar comum. Pela primeira vez em muito tempo, não senti falta do inverno. Senti a presença suficiente dentro de mim. Dias depois, recebi uma mensagem dele dizendo que estava voltando para a cidade. Eu li com calma. Sorri. A versão atual apenas desejou que ele fosse feliz. A história mais importante não foi sobre voltar para ele. Foi sobre voltar para mim. O verdadeiro cliffhanger da minha vida não foi a ligação dele naquela terça-feira. Foi o momento em que eu percebi que poderia reencontrá-lo sem me perder de novo. E isso mudou o final de tudo. Porque se um dia nossos caminhos se cruzarem de outra forma, eu não precisarei de perfume algum para saber quem eu sou.